Boa noite, Igreja de Cristo. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós. Chegado o momento de mais um estudo da Palavra de Deus, de mais uma mensagem para a Igreja, e que, antes de mais nada, que essa mensagem seja útil e edificante para todos nós, porque todos nós carecemos da Palavra de Deus em nossas vidas. Gostaria de falar hoje sobre as provações. Por que nós passamos por provações? E como nós podemos vencê-las? Todos nós, como nós sabemos, passamos por provações. Eu mesmo já tive uma série de dificuldades quando deixei minha cidade natal e vim residir em Belo Horizonte. Passei por muita dificuldade aqui durante vários e vários anos, muitos apertos, muitas privações, inclusive. Mas, pela graça de Deus, estou aqui hoje com os irmãos. Também já passei por dificuldades em honrar compromissos financeiros, com o apartamento onde eu e minha esposa morávamos. Perdi a minha mãe também, perdi amigos, perdi outros parentes. Então, as provações do dia a dia acontecem para todos nós. E muitas provações também nós passamos por sermos cristãos, por nos recusarmos a agir como o mundo espera que nós agimos. Essas provações são normais, elas acontecem na vida dos cristãos e nós vamos ver aqui o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Gostaria de lembrar também que nós tivemos verdadeiros homens de Deus que já passaram por inúmeras provações. O exemplo de Abraão, quando precisou provar sua fé ao sacrificar Isaac, o exemplo de Jó, que passou por uma série de dificuldades em razão da influência do demônio na vida dele, o exemplo de José, que foi levado cativo, foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos e ainda assim se tornou o segundo maior no Egito. Paulo, um exemplo vivo de provação, foi espancado, torturado, preso e até mesmo sofreu naufrágio por pregar a palavra de Jesus Cristo. Todos esses eram homens de Deus e assim como eles venceram, nós também venceremos. Vamos verificar aqui o nosso texto base na carta de Tiago, a partir do capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também como se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de haver sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Antes de mais nada, começando pelo versículo 1, o autor Tiago, entendido como sendo o irmão biológico de Jesus, e ele estava escrevendo aqui, antes de mais nada, para os judeus da dispersão. Ou seja, nós vimos que os judeus foram levados cativos tanto pelos babilônicos quanto pelos assírios. Nós, inclusive, já falamos isso em mensagens anteriores. E eles se encontravam espalhados por várias regiões do Oriente Médio e da África. E então Tiago estava escrevendo justamente para esses judeus.
Imaginem o seguinte, naquela época, em geral, todas as nações tinham vários deuses. Era uma religião politeísta, com vários deuses. E aí você, expulso da sua terra, era o caso dos judeus, vivendo isolado, né, em pequenos grupos e tendo uma religião diferente. Então eles passavam por muitas dificuldades, passavam por perseguições religiosas e enfrentavam também uma série de outras dificuldades. E basta lembrar que hoje, por exemplo, um cristão na Coreia do Norte, um cristão na China, um cristão na Índia, ainda enfrenta uma série de perseguições. Na Coreia do Norte, por exemplo, o cristianismo é até proibido. Então isso não era uma exclusividade daquela época. A partir do versículo 3, né, nós vemos aqui então que os problemas na nossa vida são uma oportunidade que nós temos de fortalecer a nossa fé. Todos sofremos, né, como nós já falamos. Mas como a gente deve encarar essas provações? Como a gente deve encarar essas dificuldades? Com alegria, como diz o versículo 2. Tende por motivo de grande alegria passarem por várias provações. Por quê? Porque quando você passa por provações, a sua fé é fortalecida. A sua fé é robustecida, é provada. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É o que nos diz aqui, 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 9. Vamos ler aqui, vamos acompanhar. Diz a palavra de Deus: e para que não se me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, irmãos, o poder de Deus se aperfeiçoa em nós quando nós passamos por provações. É no momento da dificuldade que nós mostramos se nós somos cristãos ou não. É muito fácil seguir a Deus, é muito fácil obedecer a Jesus quando está tudo bem em nossa vida. Quando nós passamos por provações, a nossa fé realmente ela é testada, ela é literalmente colocada à prova. Nós temos também, né, a partir do versículo 5, a importância da sabedoria. Né? A própria palavra de Deus nos explica como obter a sabedoria. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e em nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé. Então, irmãos, por que a sabedoria é tão importante? Provérbios, capítulo 4, versículo 6, nos diz: não desampares a sabedoria, e ela te guardará, ama e ela será, e ela te protegerá. Então, irmãos, a sabedoria é o que nos ensina, é o que nos mostra como nos comportar no momento da tribulação, no momento da dificuldade. E ela tem que ser pedida diretamente a Deus. Deus não vai negar. Mas, assim como tudo em nossa vida, a gente tem que pedir com fé, na certeza de que já recebemos. Porque o versículo 6 em diante, ele faz um alerta muito grave para todos nós. Peça, porém, em fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, agitada e impelida pelo vento. Assim como a onda do mar vai para tudo enquanto é lugar, de acordo com o que o vento manda, ou seja, ela não consegue manter, às vezes, uma direção fixa, o homem que não teme a Deus, o homem que não tem fé em Deus, de igual maneira também segue vários caminhos, mas nunca o caminho de Deus. Imagine uma pessoa que a cada hora pensa de forma diferente, a cada hora se porta de forma diferente, não é confiável para nós. Que dirá então para Deus? Então Deus chama essa pessoa de homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então não é uma pessoa confiável, nem para nós. Então, essa pessoa não adianta esperar que vai obter de Deus alguma coisa. Como nos ensina Hebreus capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que o buscam creiam que Ele exista.
Em seguida, no versículo 9, né, a partir do versículo 9, nós temos aqui um apanhado, um consolidado sobre as condições sociais em que os cristãos se encontram, né, podem se encontrar. O irmão, porém, versículo 9, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Por que gloriar na sua dignidade? Quer dizer que todo pobre é digno? Sim, para Deus, todos temos importância. O apóstolo, Tiago, nos mostra que a gente deve encarar a nossa condição social sabendo que, primeira coisa, sempre houve e sempre haverá ricos e pobres. E pessoas também de classe média. Por mais humilde que a condição seja, a nossa condição seja, saiba ainda que nós atualmente, você atualmente, vive muito melhor do que a população daquela época. Hoje, ainda que não seja ideal, nós temos acesso a uma saúde gratuita, fome ninguém passa em casa, e naquela época, pelo contrário, uma expectativa de vida muito baixa, a saúde, além de não ter os recursos que nós temos hoje, era muito restrita aos poucos que podiam pagar, e era muito comum as pessoas realmente passarem fome, não terem o que comer. Então, o pobre, naquela época, era realmente de uma vida muito mais difícil do que a que temos hoje. Entretanto, independentemente disso, hoje também nós temos pessoas com várias condições financeiras diferentes, com várias condições sociais diferentes. O pobre, na condição de humilde, ele precisa se gloriar. Por quê? Porque a importância do ser humano para Deus não tá na condição social de cada um, não está na quantidade de riquezas que cada um de nós possui. Deus vê o coração, não vê as riquezas, e mesmo porque as riquezas, elas são transitórias, nós não vamos permanecer nesse mundo por muito tempo. Ainda que fôssemos enterrados com nossos bens, eles de nada nos serviriam. Nós não poderíamos utilizá-lo na vida após a morte. E em seguida, Deus alerta, por intermédio do Tiago, ele alerta os ricos. Olha lá, e o rico glorie-se na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Por que ele está dizendo que o rico é insignificante? Ele não está condenando necessariamente a riqueza, está condenando a confiança que o rico tem nas suas riquezas. A riqueza é insignificante. A condição o rico ele é superior ao pobre apenas nesse mundo pecador, apenas nesse mundo secular. Para Deus, ele é insignificante enquanto pecador, enquanto uma pessoa que confia exacerbadamente, demasiadamente na sua riqueza. Deus enxerga todos da mesma forma. A riqueza não é suficiente para manter o rico em uma condição diferenciada quando ele morrer e tiver que prestar contas perante Deus. Então, saibamos, irmãos, que independentemente da condição social, saiba que as provações elas vêm para ricos, pobres, milionários, bilionários, classe média, ela vem para todo mundo. O que nos diferencia enquanto cristãos é a forma, independentemente da nossa condição financeira, como nós vamos encarar essas tribulações, encarar essas provações. E, finalmente, no versículo 12, a palavra de Deus nos diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Vamos acompanhar aqui então em Lucas capítulo 8, versículos 19 a 21. A palavra de Deus nos diz: vieram ter com ele a sua mãe e os seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então, irmãos, no versículo 12,
suportar a provação, né, com perseverança, é como Jesus disse àqueles que o questionaram. Mãe e irmãos de Jesus são aqueles que suportam realmente, que praticam a palavra de Deus e realmente permanecem fiéis. Aqueles que ouvem e aqueles que praticam. Nós já verificamos, já estudamos em mensagens anteriores sobre o que é realmente, né, obedecer a palavra de Deus. É obedecer o Evangelho de Jesus Cristo. É praticar o Evangelho de Jesus Cristo no dia a dia. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Sendo batizado, verdadeiramente batizado, batismo consciente e voluntário. E permanecendo realmente fiel, aplicando os ensinamentos de Jesus até o fim de nossas vidas. Então, irmãos, concluindo, nós podemos tirar algumas importantes lições do que foi tratado aqui hoje. Primeiro, sempre teremos provações, sempre, mas é melhor enfrentá-las com alegria, com perseverança, com amor, fé e sabedoria. Que a sabedoria, como foi dito, a sabedoria nos dá instrumentos para identificar as provações e para superá-las. Segunda lição: por mais que sejam desagradáveis, as provações elas nos fortalecem perante Deus, elas nos amadurecem. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós somos fracos, é que nós somos fortes. É que nós mostramos a nossa força perante Deus quando nós superamos as provações. Então, naquele ponto mais forte, mais fraco do nosso coração, a provação nos exercita. E quando nos exercita, nós fortalecemos o nosso coração e nos apresentamos cada vez melhores cristãos e seres humanos perante nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceira lição que podemos tirar também desta mensagem: independentemente da condição social, pobre, rico, milionário, classe média, todos passaremos por provações. Todos enfrentaremos dificuldades. A diferença está no que reside no nosso coração de cristão. Quarta lição que podemos tirar: se não tivermos fé em Jesus Cristo, em Deus, não vamos pedir a Ele sabedoria. Ou ainda que peçamos sabedoria, não vamos receber. Porque Deus realmente só abençoa quem realmente crê nele. Quem realmente acredita que Jesus Cristo é o seu Filho que veio à Terra para nos salvar. Finalmente, a última lição: tenha certeza absoluta de que o amor de Deus é maior do que todas as provações que nós passamos. Vamos falar com o Pai. Santo Deus e amado Pai, Deus eterno e de misericórdia, toda honra e toda glória seja dada a Ti no poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós agradecemos por ainda estarmos perseverantes na fé, mesmo não estando podendo nos reunir presencialmente. Nós agradecemos ao Senhor pelo Espírito Santo haver nos convencido do pecado e nos manter unidos, mesmo neste momento de provação e tribulação pelo qual o país passa. Pai, pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fortaleça a nossa fé, que tenhamos sempre a certeza em nossos corações de que por maior que sejam as dificuldades e tribulações que nós enfrentamos, o seu amor é maior do que qualquer problema que possamos enfrentar. Que Jesus Cristo esteja sempre morando em nossos corações. Ajude-nos em nossas fraquezas. Ajude-nos em nossa falta de fé. E que possamos estar cada vez mais qualificados, cada vez mais aptos a exercer a obra do Senhor nesta terra. E que possamos receber a coroa da vida quando na repentina volta de Jesus ou no dia de nós falecermos. Peço que o Senhor abençoe a todos os membros da igreja, todos aqueles que estão escutando, assistindo esta mensagem. Coloque no coração deles a certeza de que as tribulações, as provações pelas quais eles estão passando, seja ela financeira, seja ela de saúde, seja ela de relacionamento familiar, seja ela no trabalho, seja ela ou na ausência de trabalho, todas elas serão superadas por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Por isso nós oramos e agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos.